Para quem não me conhece, eu sou youtuber, me chamo Enaldo, mas na internet a galera me conhece como Enaldinho. E eu queria começar esse papo com vocês fazendo uma pergunta. Quem aqui, em algum momento da vida, escutou de algum parente ou de algum amigo, ou até mesmo uma pessoa que não é tão muito próxima, mas que quis opinar na sua vida e quando você estava prestes a ingressar em uma oportunidade, ou começar um sonho, começar uma coisa que você queria muito, começar uma novidade, começar algo novo, e alguém chegou para você e falou que isso é nada a ver, isso não combina com você ou não vai te levar para lugar nenhum. Alguém já escutou isso alguma vez? Levanta a mão para eu saber, galera, na moral. Só um levantou, dois? Não é possível que só eu escutei isso a minha vida inteira. Tá, justo. No meu caso, eu escutei isso muito na minha vida. Principalmente quando eu decidi começar a gravar os meus vídeos para o YouTube. E eu gravo vídeo há muito tempo, sabe? Quando eu comecei o meu canal, na verdade, eu nem sabia que o YouTube, de fato, poderia ser uma plataforma de vídeos que você poderia produzir conteúdo para ela. Eu usava o YouTube só para postar vídeos de jogos, de games, aonde eu não falava, aonde eu não aparecia. Eu meio que registrava alguns clipes de algumas jogadas minhas dos jogos que eu jogava e postava para mostrar para os meus amigos na escola, enfim. O YouTube, para mim, era isso. Mas depois de um tempo, eu comecei a conhecer algumas poucas pessoas que, na época, gravavam alguns vídeos falando com a câmera. Alguns até aparecendo. Eu falei, caraca, que da hora, vou tentar. Tinha poucas pessoas que faziam isso na época. E eu lembro que eu cheguei da escola, animado com a ideia, peguei uma porrada de caderno que eu tinha, empilhei tudo na mesa. Meu pai tinha uma GoPro. Na época era uma GoPro Hero 3. Não é a 13 que tem hoje em dia, não, é a 3. Ela não tinha visor, tinha um botão para ligar e desligar. E eu peguei essa câmerazinha, coloquei ele em cima naquele tanto de livro, comecei a gravar, falei todo travado, todo tímido para a câmera. Não conseguia saber se estava me pegando direito, não tinha nenhum retorno, era só eu. Peguei esse vídeo, peguei esses arquivos, passei para o computador, fiquei horas aprendendo a editar esse novo formato, deu problema pra caramba, editei, luz amarelada, luz contra, estava péssimo aquele vídeo. Mas era o primeiro vídeo que eu estava, de fato, aparecendo no canal como youtuber, igual falam hoje. E aí eu postei esse vídeo super empolgado e adivinha? Ninguém assistiu. Literalmente ninguém assistiu. E foi ali que eu entendi que se eu quisesse fazer esse novo virar, eu ia precisar ter persistência. Persistência para continuar. Principalmente porque era uma coisa nova, que ninguém sabia como ia funcionar, como ia ser. E ali eu entendi que o novo pode abrir portas para nossas vidas que a gente nem imaginava que poderiam abrir. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você, sabe? Sobre as muitas oportunidades que podem passar na nossa frente e a gente acaba descartando, porque a gente julga aquilo nada a ver, julga às vezes até sem conhecer, sabe? E eu lembro que nessa época que eu estava começando o meu canal, no início os meus pais até me apoiavam, sabe? Eles pensavam que, sei lá, é um adolescente brincando de gravar vídeo. E nesse processo, eu comecei em 2011, eu postava os jogos, e aí quando eu comecei a aparecer era, sei lá, 2014. E aí, quando eu comecei a postar os meus vídeos, os meus pais achavam que era uma brincadeira, estava tudo bem. E, com o tempo, começou a dar uma pequena tracionada. Mas muito pequeno mesmo, tá, galera? Na época era tipo de 0 visualizações para 1000. Hoje é muito pouco. Mas essas 1000 visualizações serviram para uma coisa muito importante na minha vida. Positivamente e negativamente. O lado bom dos vídeos começarem a ter umas poucas visualizações é que o Google e o YouTube passaram a reconhecer o meu nome como o nome de um canal que de fato existia. Porque até então era uma luta. Sempre que você digitava Enaldinho no Google, automaticamente corrigia para Ronaldinho. Não aparecia o meu canal. Você digitava Enaldinho, aparecia Ronaldinho Ultimate Skills.
Você digitava Enaldinho, aparecia Ronaldinho, Barcelona, melhores momentos. E o meu canal não aparecia. Mas depois de algumas poucas views, quando você digitava Enaldo no Google ou no YouTube, aparecia o meu canal. E para mim era muito bom. Mas um dia, eu estava na fazenda do meu pai. Para quem não sabe, né, para quem não me conhece, meu pai é médico e também chama Enaldo, sabe? Tem o mesmo nome que eu, tanto que meu canal chama Enaldinho por causa dele. E eu estava num quarto na fazenda do meu pai, que tinha uma janela, e essa janela dava para frente da varanda. E eu conseguia escutar tudo que as pessoas conversavam lá fora. E, teoricamente, pelo horário, já era para eu estar dormindo. E um amigo do meu pai, que também é médico, virou para o meu pai e falou assim: Enaldo, você já jogou o seu nome no Google para você ver o que está aparecendo? E meu pai: não. Como assim? Pô, pois é. Quando você joga Enaldo no Google, está aparecendo os vídeos do seu filho fazendo bobagem, passando vergonha na internet. Você tem que falar para ele parar com isso. Está te atrapalhando. Se ele quiser passar vergonha na internet, que ele passe sozinho. Agora, atrapalhar a sua profissão de médico, uma carreira consolidada, para com isso, fala com ele para parar. Olha só, não aparece o doutor Enaldo, aparece os vídeos do Enaldinho. Eu lembro que meu pai não teve reação. Não sabia nem o que responder para o amigo. E quando eu escutei isso, juro para vocês, foi como se fosse, sabe, eu senti muito isso que o amigo do meu pai falou. Não porque ele estava criticando, porque gente criticando nessa altura do campeonato, era na escola, era na rua, todo mundo me zoava. Mas o fato de saber que eu estava atrapalhando meu pai, isso me pegou muito. E uma vez eu escutei, não lembro onde eu escutei essa frase, mas eu escutei alguém falando que o que diferencia um maluco de um gênio é justamente o resultado. E eu falei para mim mesmo, eu vou provar para esse cara que eu não sou maluco, que o que eu estou fazendo, mesmo sendo uma coisa nova, pode sim me levar para algum lugar. E, nossa, foi tenso, não vou mentir que doeu muito. Mas eu não vou julgar também o meu pai, o amigo dele, e a minha mãe, que também é médica, porque, querendo ou não, eles vieram de uma profissão tradicional, uma profissão que todo mundo já tem um mapa, sabe? Você já sabe exatamente como começa, o meio e como termina. Tem médicos com 70 anos, super bem-sucedidos, onde você consegue olhar e mirar aonde você pode conseguir chegar. Você sabe que você vai ter que estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade, talvez uma residência, começar a trabalhar, talvez abrir um consultório, fazer cirurgia, plantão. Tem um mapa. No meu caso, eu estava criando o mapa. Nessa altura do campeonato, o YouTube tinha pouco mais de 10 anos. Tinha pouquíssimos youtubers fazendo o que eu faço. Já tinham, sim, alguns, mas eram muito pouco. Até os youtubers maiores, que já performavam bem na plataforma naquela época, não tinham referência. Eles também estavam criando uma parada nova. E, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei lá em 2011, quando eu publiquei meu primeiro vídeo de gameplay, o YouTube tinha mais ou menos uma média de 500 milhões de acessos por mês. Hoje, 2025, já passa de 2,5 bilhões. E é isso que eu acho legal. O que era uma inovação, uma coisa nova no passado, hoje faz parte da rotina de quase todo mundo. Praticamente todo mundo acessa o YouTube pelo menos uma vez por mês. Metade das pessoas que têm acesso à internet no mundo acessa o YouTube pelo menos uma vez por mês. Então, aquilo que era algo novo, que antes era dúvida, que era mato, que era incerteza, passou a fazer parte, literalmente, da rotina de todo mundo. Eu não estou falando só do YouTube, sabe? As novidades aparecem o tempo todo e a gente sempre julga. A gente sempre vem com um pouco de preconceito. Sei lá, um exemplo, Uber. Quando o Uber apareceu, todo mundo, mano, o que é isso? O aplicativo, nossa, taxista, aquele trem todo. Hoje faz parte da vida de todo mundo. Sei lá, criptomoeda, Bitcoin, valia centavos, agora vale milhões. Hoje todo mundo está familiarizado e está cada vez ficando mais difundido. Inteligência artificial, sabe? As coisas novas estão sempre aparecendo na nossa frente. E assim, quem tem a visão lá atrás de abraçar uma oportunidade, ou muitas vezes não necessariamente cair de cabeça, mas pelo menos olhar sem preconceito no futuro, pode colher muitos frutos. No meu caso, inclusive, olha para vocês verem,
O YouTube começou com uma diversão. E quando eu comecei, eu de fato não sabia que dava para ganhar grana com o YouTube. Eu já sabia que os vídeos monetizavam, mas ganhar dinheiro de verdade, eu não fazia ideia, não tinha referência, eu não sabia, sabe? E com o tempo, o YouTube começou a deixar de ser apenas um hobby para mim e começou a, de fato, ser a minha profissão. E quando eu comecei o meu canal, quando eu apostei naquilo que era algo novo, aquilo que era uma novidade para todo mundo, eu não fazia ideia das portas e dos desdobramentos que esse algo novo poderiam criar na minha vida e mudar ela completamente. Para vocês terem uma ideia, por causa do YouTube, hoje eu já saio em 2 listas da Forbes, Forbes Under 30, Forbes Top Creator, tenho mais de 200 produtos licenciados, boneco, que em 2024 foi o boneco mais vendido do Brasil, álbum de figurinha que bateu recorde, mais de 10 milhões de unidades vendidas. Fui o único brasileiro a participar de um vídeo do Mr. Hoje não, hoje já teve mais um que participou, mas na minha época eu fui o primeiro youtuber a participar de um vídeo do Mr. Beast, o maior youtuber do mundo. Fui lá para a gringa gravar com o cara. Mas não é sobre falar das minhas conquistas, sabe? Muito pelo contrário. É mostrar o tanto de portas que eu nem imaginava que o YouTube poderia abrir para mim e que abriu, sabe? O tanto que o novo me mostrou outras coisas novas e outros desdobramentos. E durante todo esse processo, uma coisa que eu acho legal é que onde eu mais aprendi não foi nessas conquistas, não foi conquistando prêmios, ganhando, sei lá, dinheiro, fama, muito pelo contrário. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando a gente atinge o sucesso, de fato, óbvio que tem que ser celebrado quando você passa numa faculdade, quando você consegue passar no concurso, consegue atingir o objetivo. Mas para pensar. Quando a gente atinge aquele objetivo que a gente quer, por mais que você fique muito feliz, um dia depois, passou. E aí você vai ter um novo objetivo, vai começar aquela trajetória toda de novo, vai criar um novo sonho e volta para aquela jornada, para aquela busca, aquela corrida insaciada de chegar em algum lugar. E aí, a reflexão que eu parei, pensei e aprendi é que o momento onde eu mais aprendi não foi nas vitórias, foi justamente no processo, justamente nos perrengues que eu passei, sabe? Pô, eu já cansei de gravar vídeo para o meu canal, e assim, depois de já ter relativamente um sucesso, tá? Depois de já ter tido, sei lá, pelo menos um pouco de dinheiro com os vídeos para poder reinvestir, eu já cansei de gastar grana com os vídeos, gravar, ficar horas gravando. Pego o arquivo do vídeo, quando eu vou passar para o computador, ué, não estou escutando, por que não está sem som? Mexo na caixinha de som, mexo no fone, desconecto o cabo, conecto o cabo, ué, por que o vídeo está sem som? Quando eu olho para a câmera, o cabo do microfone mal conectado, perdi o vídeo inteiro, vídeo que eu gastei horas para gravar. E isso é um dos milhares de perrengues que eu já passei gravando vídeo para o YouTube, e que poderiam sim ter feito eu desistir. Mas em cada errinho, eu usava como aprendizado e usava como combustível para continuar seguindo o meu objetivo, sabe? E, tipo assim, nesse momento da minha vida, eu entendi outra coisa também que foi muito valiosa. Que o mundo muda muito rápido, isso todo mundo já está acostumado. Porém, agora, nessa nossa geração, muda a cada 5 minutos. A gente tem que estar em modo de adaptação literalmente toda hora. O novo que eu falei, hoje, todo dia tem uma oportunidade nova. Sabe? Ah, Enaldinho, mas é fácil para você que é youtuber, porque na internet as coisas acontecem rápido. Sim, concordo. Mas não é só na minha profissão que a gente tem que estar atento ao novo. No meu caso, óbvio que eu tenho que estar atento ao novo. Por exemplo, nesses 10 anos de carreira que eu tenho, quando eu comecei, todo mundo assistia os vídeos pela CPU, pelo computador. Então, a forma que eu tinha que gravar era uma. Passou uns anos, passou a ser consumido pelo celular. De uma tela maior, passou para uma menor. Os elementos de vídeo eu tive que adaptar. Antes a galera via numa tela maior, agora é menorzinha. O comentário era via teclado, agora é tudo do touch. Parece que não, mas muda a forma de produzir. Depois de um tempo, voltou a ter televisão, Smart TV, as pessoas voltaram a assistir via televisão. E eu, nesse processo, tendo que me adaptar o tempo todo. Quer outro exemplo? Fugindo totalmente da minha profissão? Meu pai.
é médico. Todo mundo fala que ele é um dos melhores cirurgiões de Belo Horizonte, mãos super precisas. Mas com o avanço da tecnologia, cada vez mais, a robótica, as cirurgias por computador estão ganhando espaço. E o meu pai, se não se abrir para o novo, se não enxergar que o mundo está atualizando, está mudando, vai ficar para trás, mesmo sendo um ótimo cirurgião. E o pior, por uma pessoa menos experiente, mais nova, mas que enxergou a oportunidade e abraçou ela. A minha mãe, médica também, hoje tem um Instagram com mais de 300 mil seguidores e entendeu que para impulsionar a clínica dela de saúde para a mulher, ela precisa estar presente nas redes sociais, coisa que para ela também era nova, hoje ela aprendeu a mexer, aprendeu a usar, aprendeu, de fato, o tanto que aquilo poderia ser importante para ela, sabe? E quando eu falo de se entregar e de estar aberto ao novo, tem que ter responsabilidade também, viu, galera? Não é, sei lá, abandonar o emprego, trancar a faculdade e cair de cabeça na primeira oportunidade que você acha que é legal. Não estou falando isso, sabe? Mas, pelo menos, ter um senso crítico, para não descartar de cara, sabe? Pelo menos um senso crítico de, nossa, será? Deixa eu entender um pouquinho mais. No meu caso, eu ainda tenho outro tipo de responsabilidade. Como eu trabalho com a minha imagem, queira ou não, meu público é de adolescentes, crianças, tenho um outro tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade com o que eu posto, com o meu conteúdo, sabe? Então, a gente tem que estar basicamente o tempo todo atento a literalmente tudo que está ao nosso redor. Tá? E é justamente sobre essa mensagem que eu queria finalizar essa conversa com vocês. Tá? Está aberto ao novo? Está aberto a essas novas oportunidades? Para isso, tem que ter curiosidade. Não só curiosidade, tá? Precisa ter coragem para testar, para explorar, para validar. Acreditar no novo não é só tentar fazer alguma coisa diferente. É sobre transformar o medo em aprendizado, a dúvida em atitude e a curiosidade em oportunidade. Então, a próxima vez que alguma oportunidade bater na sua porta, antes de você falar assim, isso não tem nada a ver com a minha vida, calma, espera. Entende um pouquinho mais, não descarta assim antes sem entender, não. De verdade. Eu mesmo fui o primeiro youtuber, um dos primeiros youtubers a ter um canal de podcast. Não deu certo, mas eu pelo menos estava ali testando um novo formato, testando alguma coisa nova. Não estava parado, sabe? E, de verdade, lembrem e guardem isso no coração de vocês, tá? Que uma coisa que pode ser nada a ver hoje para você, pode ser justamente a mesma coisa que te atrapalha de dar o seu próximo grande passo. Então, de verdade, fiquem abertos ao novo e não criem preconceito em relação a isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O tempo é rapidinho. Obrigado.